Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante e urgente: os atravessamentos sociais nos tratamentos das adicções. Quais são os contextos, as vulnerabilidades e as barreiras que influenciam na prevenção e na recuperação de pessoas com dependência química? Para essa conversa, nós chamamos Vinícius Silva, psicólogo, graduado pelo Centro Universitário Geraldo de Biasi, pós-graduando em transtornos adictivos pela PUC-Rio, diretor técnico da Semapred, facilitador do programa Famílias Fortes. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, meninas. É uma satisfação muito grande estar aqui, falar desse tema que me dá muito prazer de estar atuando, né? Fazer o que eu faço, falar sobre a importância da gente entender a história de vida das pessoas, né? Assim, o porquê que às vezes as coisas se iniciam, né? E por conta de às vezes alguns usuários, alguns indivíduos terem tanta dificuldade de lidar, né, com as suas questões. Fazer diferença na vida das pessoas é muito gratificante, né? Sim. Que é o seu trabalho, né? Sim. Vinícius, para começar, vamos então dizer o que você chama de atravessamentos sociais quando nós estamos falando especificamente da dependência química. Quando a gente fala de atravessamentos sociais, né, dentro do contexto da dependência química, é você pensar que existe desigualdade, né? Existe as violências sociais, existe aquela preocupação familiar onde muitas das vezes a mãe, a tia, a avó, pela sua sobrevivência, né? Enfim, precisa se ausentar da educação, da presença daquela pessoa, e que com isso os determinantes sociais dessas pessoas elas ficam mais evidentes, né? Então, quando a gente fala dos atravessamentos, a gente fala disso, de olhar a história de vida dessas pessoas. Quando você for fazer ali esse primeiro contato, você não ficar olhando somente qual é a substância, o porquê que usa, o porquê que... você entender, assim, como que foi a sua história, né? Assim, o que você passou, quais foram as suas dificuldades, o afeto, a família, né? Assim, o relacionamento. Então, os atravessamentos sociais você ter esse cuidado com a história das pessoas, né? Sem prejulgar, principalmente, né, Vinícius? A gente sabe que, às vezes, é muito evidente um pré-julgamento sobre a condição do dependente químico, né? A sociedade como um todo, ela tem um olhar de discriminação, né, relacionado à dependência química. E eu falo que o nosso trabalho, na nossa atuação como psicólogos, ele é muito minucioso, porque a gente não pode ter o olhar específico somente sobre aquela situação. A gente tem que olhar todo um contexto que vem no entorno. Sim, sim. E isso é fundamental para você dar primeiros passos com aquela pessoa, né? Porque ela, por muitas das vezes, consegue compreender aquilo que ela está fazendo. Mas sabe aquela ferida muito profunda, assim, que às vezes é difícil de acessar? A gente vê isso muito nessas pessoas, porque é por elas não reconhecerem mesmo o porquê que levaram elas a ter esse primeiro contato, a buscar um alívio. Vê se eu compreendi. Ontem nós tivemos um exemplo disso, né, Angélica? Nós estávamos conversando com o usuário e ele falou assim: ontem eu usei porque eu tinha que ficar acordado, porque eu ia dormir na rua, eu podia sofrer alguma violência, então eu tinha que estar alerta. Depois ele falou mais um pouquinho na própria fala, ele falou assim: eu estou me justificando. Na verdade, eu entendo que eu estou justificando o uso, né, da cocaína, que no caso foi a substância.
eu estou justificando o uso da cocaína e eu podia, às vezes, pensar uma outra estratégia, ou eu podia ter procurado um abrigo para dormir. Eu nunca tive portas fechadas aqui no município, então eu tenho vários locais que, se eu pedir, eu consigo dormir, mas acabou que eu usei. E aí, então, assim, você vê que ele já tem essa consciência de que é um pouco de desculpa que para usar, né? Mas não quer assumir que é dependente. Então, assim, é muito mais profundo do que isso seriam, então, esses atravessamentos. Eles vão impactar desde o início até a recuperação. Sim. Vamos pensar que essa pessoa, né, ela já vem desse sofrimento. Estar na rua já determina muito sofrimento, né? Sim. Por conta da segurança, né? Enfim, as violências que essas pessoas vivem, a insegurança alimentar, sim, né? A vulnerabilidade, que a qualquer momento você pode sofrer alguma coisa, você não sabe se tem o que comer, você precisar de um remédio, você não vai ter aquele remédio, né? Uma insegurança em todos os aspectos. Sim, sim. Então, por essa questão da vulnerabilidade, bem falado, a droga, né, ela tem algumas fases, né, assim, alguns estágios, né, a substância, para o usuário, nesse momento aí, ela vai antecipar e aliviar. Então, um sofrimento. Eu tô aqui, eu não sei como que vai ser o meu dia, porque é assim que essas pessoas vivem. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me manter aqui. Então, eu vou me manter aqui como, né? Então, por muitas das vezes, né, por falta do afeto, por falta da construção, né, dessa relação mesmo, né? Essas pessoas, elas buscam as substâncias para esse alívio, né, bem pontual, assim. Dentre outras camadas, né, que a gente pode pensar que uma pessoa em situação de rua vive e a droga está ali naquele contexto. Sim. Né? A gente percebe, né, Vinícius, que são várias questões, né? As vulnerabilidades, elas abrangem os olhares relacionados à situação de pobreza, as violências, o racismo, né, voltado principalmente para as questões de gênero. A gente sabe que as pessoas que são, né, mulheres trans ou homens trans, travestis, eles têm uma discriminação muito maior ainda quando eles estão nesse contexto de pessoas em situação de rua, né? E a desigualdade como um todo. Então, isso tudo a gente sabe que é um fator que vem a afetar, né, e a desencadear o uso dessas pessoas por algumas substâncias que não seriam o ideal para elas, né, mas que é um refúgio para aquele momento que elas estão vivendo, né? Sim. Então, assim, vamos pensar que existe um fator muito prejudicial para essas pessoas que vivem em comunidade, que vivem mais afastadas dos centros, né? Que é essa normatividade, né, assim, de que o álcool, enfim, as substâncias, elas existem e elas entram com muita facilidade nesses contextos porque vira essa coisa do normal, né? Mas não com um olhar de julgamento. A gente não pode pensar isso com olhar de julgamento porque é como se fosse algo muito presente, além do que, assim, se é permitido, né? A gente teve uma fala também essa semana, né? A vivência, a gente pega muitos grupos diferentes, né? Com o projeto Circuito pela Vida. Então, a gente tem a comunidade terapêutica, a gente tem os adolescentes que estão em regime semiaberto, né? A gente tem crianças que estão em instituições, né, para passar o período que a mãe está trabalhando e a criança, quando está fora da escola, está nesses espaços de lazer, né, como se fosse assim. E a gente viu um pouco isso. O rapaz falou assim pra gente: eu voltando pro meu território, todo mundo que eu estava envolvido com a questão do tráfico da droga tá ali.
ele ainda usou a palavra dos cria, né? Ele falou assim, eu vou voltar pro lugar dos crias. E aí ele falou, só se eu sair dali para outro lugar. Mas quem que quer ficar longe dos cria? É a minha área. Então, essa foi a frase dele. Então, é como se fosse assim, eu volto pro mesmo ambiente, como que eu não vou voltar a fazer as mesmas coisas, né? Aquilo que é o normal, que é a rotina de todo mundo. E, fora isso, só se eu for para outro lugar, mas quem que quer ficar longe do seu espaço? E a gente tem isso, né? Se eu sou do bairro tal e eu me mudei, quando você volta, você tem aquela coisa afetiva, normalmente, do bairro. Né? A sua referência. Você é da cidade... Tal. Quando você volta na sua cidade, você, nossa, aqui que eu brincava, não sei, você tem aquela sensação de pertencimento. Sim. Então, você entende que com uns 14 anos, né, 13 que ele devia ter, você vê que ele já tem essa percepção. Quando eu volto pro meu espaço, eu tô ali, no que vocês estão falando que é errado. Só se eu sair dali, mas alguém quer sair de perto do seu espaço, né? É muito complicado. Porque eles entendem que é ali, né? Assim, eles não conseguem perceber uma outra possibilidade. Outra possibilidade. Né? Uma assim, perspectiva diferente. Exato. Então, as influências, né, dessa questão, às vezes, a gente entende que essa coisa da arte, né, essa coisa das apologias, às vezes, em música. Então, assim, isso é uma identidade, né? A doutora Neuza, ela fala muito sobre a importância da gente chegar antes, né? Assim, a prevenção é chegar antes. Sim. Então, são nesses lugares, são com essas pessoas que a gente precisa, assim, dizer, ok, vamos trabalhar a sua habilidade, isso é uma potência muito incrível, mas você precisa olhar esse outro lado da vida, né? Essas outras possibilidades, que às vezes falta isso, você trazer brilho para esse olhar, assim, porque é tudo tão distante. E também, assim, muito importante entender que tudo perpassa, né? Assim, então, se eu venho de uma família que teve essa estrutura da falta, né? Muito provavelmente eu vou acreditar nessa falta. E de uma forma até, assim, de uma forma natural, talvez, eu não consigo ver eu sem essa falta, eu viver sem essa falta. Eu vou repetindo isso, assim, e carrego como uma bagagem mesmo, né? Então, olhar para esses atravessamentos, olhar para essa ponta, assim, é ter um sentimento muito genuíno, assim, de que... E as pessoas com maior vulnerabilidade, elas têm uma resistência, um estigma maior por conta dessa vulnerabilidade? Sim, porque vamos pensar que as crenças, elas influenciam muito, né? A forma com que a gente pensa, a forma com que a gente se comporta. Então, se eu venho de um lugar, né, onde tudo foi muito exposto, né, a todo tempo, a violência, a facilidade, enfim, o próprio uso, né? Eu vou crescendo acreditando naquele contexto ali, naquilo que eu vivo. Então, quando eu tomo ali uma iniciativa, uma decisão de enfim, ter esse primeiro contato, eu acabo entendendo que isso não pode, assim, isso vai mudar ou não vai mudar? Como os serviços, Vinícius, na saúde mental e na assistência social podem lidar com essas vulnerabilidades no acolhimento das pessoas na situação da adicção? Entender mesmo esse contexto que essas pessoas vivem, né? Às vezes a dificuldade de compreender aquilo que ela está vivenciando, né? Porque talvez pensar assim que a gente cuida de pessoas, nós não cuidamos de doença. Porque é muito cruel quando você vai falar com o usuário que está assim pedindo o socorro, gritando por socorro, e você talvez fique questionando ali do tipo, mas você usou o quê? Quantas vezes você usou? O que você usou? O que você sente quando você usa? Porque você meio que, assim, tira ali aquela identidade daquela pessoa, da urgência dela. Porque
ela já estar ali, ela já ter aceito aquela ajuda, isso já é um ganho, assim, um passo muito significativo, que às vezes, né, as pessoas elas não conseguem ter esse olhar, porque o dependente químico, para ele aceitar esse cuidado, ele já desceu, assim, num nível de sofrimento muito profundo. E tem que pegar ele naquele momento, né? Você não pode falar assim, volta amanhã. Amanhã, às vezes, ele já desistiu e já tá usando droga novamente, né? Ou qualquer substância que seja. Então, tem que pegar ele naquele momento que ele tá lá embaixo e pedir o socorro, né? Sim. Você tem que segurar ele naquele Sim. momento. E você ir de acordo com aquela linguagem dele, né? É muito importante você, naquele primeiro momento, ouve. Porque, às vezes, você vai dar uma oportunidade para aquela pessoa falar e trazer coisas que ela nunca teve coragem para ninguém, assim. Porque dentro de casa, com a família, com o amigo, tem a questão da moralidade, do julgamento, do você é um sem vergonha, você não sabe aquilo que você está fazendo. E às vezes não sabe mesmo, né? Às vezes não sabe, mas não é por aí, não é apontando, porque... acontece muito, assim, do tipo... mas me chamam de sem vergonha, me chamam de você é um sem caráter. E as pessoas, elas não você se mentiu, somente quem não tem caráter. E muitas das vezes é naquele processo ali. Sim. Que ele... Então, ele não se reconhece daquele jeito, porque a substância, a droga, ela não estava na vida, no lugar da vida dele, porque não tinha moralidade, não tinha caráter, tem sofrimento. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, assim, é você ir de acordo com a linguagem daquela pessoa. Eu costumo muito, assim, com as pessoas que eu atendo, vamos lá, assim, o que você faz? Eu trabalho com construção, tá? Um exemplo, assim, eu trabalho com construção. E então você decidiu parar. Ok, decidiu parar. A partir de agora a gente está construindo uma casa. Essa casa é a casa da sua mudança, da sua evolução. Evolução talvez não seja o mais adequado, porque parece que as pessoas não são menos evoluídas. São menos evoluídas, mas sua assim, reconstrução, né? Sua reconstrução, isso. Então, aí, primeiro disso a gente constrói o muro. Dentro do caminho da sua casa para fora da sua casa tem esse muro. Você precisa pensar. Então, você ir de acordo com a capacidade daquela pessoa de entender que são fases mesmo, é um processo, né? E que as coisas, elas tendem a ser devagar, porque os usuários, né, de álcool e outras drogas, eles ficam com esse receio muito grande da recaída, né? Às vezes, assim, eu tô 3 dias sem usar. Vinícius, eu vou recair. E você falar pra ele, você vai recair, você pode recair, mas eu tô aqui. Sim. E se você recair, você compreender aquilo que te levou àquilo. Porque o dependente químico, ele pensa... E a gente fala que a dependência é uma doença que ela é obsessiva, compulsiva e egocêntrica, né? Aonde essas pessoas, elas só conseguem pensar na droga. Com isso, os comportamentos delas são disfuncionais por usar e só pensam nela, assim, né? Às vezes tem ali um familiar aos prantos, chorando, uma esposa em muito sofrimento, ou também um marido em muito sofrimento, né? Mas não é uma questão de egoísmo mesmo, assim, porque ali é ele com aquele contato que ele acredita que é necessário para ele, né? Então, é você ir de encontro mesmo, assim. Então, eu acredito que é muito importante a gente, nesse lugar que atende essas pessoas que, por muitas das vezes, não tem esse conhecimento, né? É a gente levar esse conhecimento do porquê que a substância está ali, qual é a função da substância na vida dessas pessoas, mas levar de acordo com aquela capacidade dele entender, assim. Então, isso é muito importante para que as coisas funcionem, assim, sabe? Você consiga ver uma luz, assim, de que minimamente ele consegue enxergar os seus próprios passos. E é ter o olhar de acolher, né, Vinícius? A gente sabe que alguns profissionais têm um pouco dessa dificuldade, como você estava pontuando. A gente precisa olhar
a realidade daquele indivíduo que está nesse momento de estar pedindo ajuda, e é exatamente o momento que a gente precisa começar a intervir com eles, e trabalhar dentro da realidade deles é o que vai facilitar muito mais eles compreenderem todo o processo, que a gente sabe que não é um processo fácil, né, o processo de recuperação, mas que é um processo possível. Quanto mais a gente trabalha dentro da realidade desse indivíduo, fica um pouco mais... acho que é difícil dizer que fica um pouco mais fácil, mas ele consegue absorver um pouco melhor o que está sendo proposto para ele. Sim. Né? Então, eu falo muito com a equipe, desde o começo, de que a gente precisa olhar aquele cidadão, aquela cidadã, como um ser humano acima de qualquer coisa e que precisa de ajuda, e que a gente, enquanto Circuito pela Vida, está ali para dar todo o apoio que eles precisam, da mesma maneira que vocês, pela Semapred, e outros profissionais que estão dentro de instituições com a mesma proposta. Né? Não é ter o olhar de julgar a condição daquela pessoa, como você estava muito falando, é um sem vergonha, às vezes a gente ouve, né, até o termo, é um safado, não sabe o que quer, mas o que levou aquela pessoa a ter essa vivência, é em cima disso que a gente precisa trabalhar. Sim, porque ele já se julgou demais, né? Ele já se julgou demais. Isso é muito claro, assim, em consultório, de quando as pessoas vão relatar, às vezes, um sentido da fissura, né, assim, da recaída, do lapso. Eles falam, assim, muito do tipo, eu sei que eu não deveria ter feito, mas eu não consegui. E isso vira de uma forma tão agressiva para essas pessoas que você precisa dar esse espaço. Às vezes demora, às vezes volta na outra sessão, ainda tá com aquele pensamento julgatório muito presente, do tipo, eu não deveria ter feito, por que eu fiz isso? E às vezes demora tempo mesmo, né? Deles compreenderem, assim. E o nosso papel, né, nesse lugar é você entender que essas pessoas, elas muito provavelmente, assim, elas não vão ter essa rede, né? Essa rede de eu tenho uma família estruturada, eu tenho amigos, né? Eu tenho pessoas do meu trabalho que vão ter essa capacidade de me compreender. Então, pela falta dessa rede de apoio, pela falta de atores na vida dessas pessoas que vão dar esse espaço sem julgamento, isso também fortalece, assim, pensar dessa forma. E a nossa maior dificuldade é essa, porque quando o paciente sai desse lugar, vem pra gente, a gente acolhe, a gente escuta, a gente orienta, a gente tenta lhe dar esses primeiros passos para ele, e ele volta para esse mesmo lugar onde ele sofre a violência, ele sofre o julgamento, ele sofre essa opressão. É como se sempre tivesse que bater nessa mesma tecla, a gente e eles, assim, né? E o profissional, ele tem que ter essa força de não cansar, por conta de que já é uma doença super difícil de ser olhada, e para a pessoa também, né? Então, esse eu acredito que seja um dos maiores desafios dos profissionais, sim, da área da saúde e da assistência. Com certeza. E você acha, Vinícius, que existe uma resistência, um estigma maior quando a vulnerabilidade desse paciente é maior? Vamos pensar que isso sim pode acontecer, né? Por conta disso que a gente falou, da questão dessa... muitas vezes a falta dessa rede de apoio, porque pensa que, assim, uma pessoa que vive em um determinado local onde há esse poder paralelo, né? Há questões de violência, há opressão de ambas partes, tanto desse poder paralelo, tanto do poder da segurança. Então, e aquela pessoa, às vezes da forma que ela está ali, imersa naquele lugar, ela pode ter essa dificuldade, né, de buscar suas próprias habilidades, os seus próprios recursos para
buscar essa outra perspectiva de vida, né? Então, a vulnerabilidade, ela coloca as pessoas em exposições, né? Que às vezes maltrata, né? Às vezes expõe, enfim, sempre colocando elas um passo atrás, assim, de buscar o seu próprio bem-estar completo. Sim. E como pensar um tratamento verdadeiramente inclusivo, né? Adaptado à realidade desses usuários? Uhum. Como que a gente pode pensar nisso? Vamos pensar assim que a história de vida dessas pessoas, né? O meio que essas pessoas vivem, né? O meio social, o meio familiar, a questão também da estrutura social na questão de comunidade. Essa pessoa ela tem acesso à rede de saúde, à rede de assistência. Essa pessoa ela tem recursos dentro de onde que ela vive, uma igreja, uma associação de moradores, porque isso é você pensar em que a cidadania para essa pessoa está sendo posta em prática, né? Uhum. Então, é isso, talvez, pensar em cidadania, sim, pensar em possibilidades de recursos, né? Porque por muitas das vezes, pela falta de um ou de outro, a pessoa ela acaba às vezes se perdendo ali no meio daquele caminho, né? No meio da sua própria história. Agora aqui uma pergunta minha. Você acha que a pessoa, quando está nesse processo, ela precisa realmente, assim, ter outros amigos, estar em outro local? Isso tudo facilita muito? Do jeito que eu te falei daquela pergunta, daquela frase do menino, né? Como é que a gente vai estar né, longe do nosso meio e fica muito mais fácil? Sim, né? Porque a questão da doença, né, ela tem os fatores externos e os fatores internos, né? Então, os fatores externos é a rede de amigos, os locais, né? O ambiente, aonde pode facilitar para aquela pessoa. Então, se eu tô com um amigo legal, bacana, um amigo que me faz bem, é uma boa companhia, mas ele me influencia nesse sentido, é um fator, sim, de risco, né? Evitar, o AA até fala, né? Evitar lugares, situações e pessoas, porque você é muito do impulso, assim, quando você vê, você tá agindo, quando você vê, você tá ali, né? Fazendo por você, sim, né? Pelo seu bem-estar. Uma proposta de construir novos hábitos, né? Sim. Num todo. Sim. Vinícius, você faz parte da equipe da Semapred, né, trabalha junto com a doutora Neuza Jordão, que nós já recebemos aqui, e nós gostaríamos de saber hoje quais são as iniciativas que vocês hoje, enquanto uma secretaria municipal, estão desenvolvendo numa proposta de ser realizada aqui dentro do município de Volta Redonda. Uhum. A Semapred, ela, né, a doutora Neuza Jordão, que tem, assim, essa história magnífica, né, dentro do tratamento, dentro da prevenção de muitos anos, ela tem esse olhar, né, da prevenção, né? Como eu disse, a doutora Neuza, ela fala que a gente precisa chegar antes. E hoje a gente se vê mais nesse desafio por conta de que cada dia é uma questão nova, né? É as influências digitais, é a influência da indústria, né? Então, e isso é muito determinado porque chega nesses locais, né? Chega lá nessa ponta que a gente está discutindo aqui. Então, a secretaria hoje, né, ela tem esse fluxo junto com a saúde mental, né, aonde a gente prioriza que essas pessoas elas sejam avaliadas em todos esses eixos, né, enfim, com assistência, também passando pela avaliação psiquiátrica, né. Então, hoje nós priorizamos
esses eixos, né? Porque a gente entende que não dá para você acolher os usuários de álcool e outras drogas, né? Que pedem esse tratamento, que nos solicitam esse tratamento, se não houver essas parcerias, né? Aonde às vezes há uma necessidade assistencial, né? Então a gente tem esse olhar, a questão também da saúde, segurança, né? Sim, e também da questão de medicamento, né? Assim, então, às vezes a pessoa ela precisa de passar por essa avaliação e ter esse medicamento para ter esse primeiro amparo naquele momento, né? E também com o progresso de vida. Então, hoje nós temos parcerias com empresas, onde a gente recebe indicação de oportunidade de trabalho. Então, a gente analisa o perfil dessas pessoas, a gente encaminha para que seja trabalhado toda a sua estrutura, né? Então, assim, estrutura financeira, social, de saúde. Então, a Semapred, ela vem com essa potência, né? Do cuidado, né? Biopsicossocial, que é o que a gente entende que assim precisa ser feito. Sim. E dentro da proposta, né, das políticas públicas com a intenção de promover equidade no acesso ao tratamento da dependência química, você já está pontuando boas parcerias que estão sendo firmadas. E quais propostas dentro desse segmento ainda estão sendo pensadas para um breve período ou um período maior de proposta de ação mesmo? Porque a gente sabe que o fundamental é a proposta de promoção de políticas públicas dentro de uma rede integrada, né? Que é o ideal que a gente tem a oferecer para as pessoas aqui da cidade. Sim. Nós temos muito essa vontade, né, de estar desde ali do início. Então, a gente prioriza muito as escolas, né? A gente tem já esse trabalho de trabalhar com famílias. Então, a gente entende que estar vindo desse lugar, vindo da escola, vindo dos serviços, né, da própria assistência também, né, tem sido algo que vem dado muito certo, né, por conta da gente fazer as avaliações, né, familiares, e a gente vê o quanto que estar nesse progresso, né, ali de desenvolvimento, mesmo que seja ali por um curto período, tem dado resultado. Então, o que a gente vai, assim, aprimorar mais aquilo que a gente está fazendo é estar nesses lugares, assim, é estar junto com a educação, porque informar essas pessoas, trazer dignidade para essas pessoas, são esses fatores que vão protegê-las, né? Você já começou a responder que seria a minha pergunta, né? Essas instituições para um tratamento mais integrado, mais efetivo, com educação, com justiça, com saúde. Você falar um pouquinho disso, essas instituições que estão trabalhando junto com vocês. A doutora Neuza, ela tem muito cuidado com tudo, né? Então, toda a necessidade, assim, que chega para a secretaria, né, e que às vezes a gente entende que é preciso conscientizar, né, os nossos parceiros, né? Ela chega junto, vamos lá, como que a gente pode trabalhar? Então, a gente faz capacitação, né? A gente faz roda de conversa, por conta disso, da gente entender que essas pessoas que vivem nessas vulnerabilidades, por muitas das vezes, elas não podem viver com a falta, né? Assim, e então a importância do poder público de chegar nesse lugar, né? Para essas pessoas elas não continuarem vivendo com essa falta. Então, a gente chega junto com a saúde, né? A gente atender uma pessoa, viu que ela tem essa necessidade de passar por uma avaliação médica mesmo. Às vezes a gente pega pessoas que, tipo, tá tanto tempo sem ir num clínico, sabe? Mulheres que não fazem a prevenção da própria saúde da mulher. Então, a gente insiste nisso, porque a gente entende que isso também é um fator estressor. Sim. Uma mulher que não se cuida, que não se previne, né, organicamente aquilo vai ter um sinal. Então,
a droga ela entra nessa questão do alívio, né? Então, uma mãe que trabalha e que o filho às vezes falta aula, enfim, por questões ali da sua família, né? Aí chega ali o poder da educação, do conselho. Então a gente participa desses setores e a gente busca mesmo refletir junto, né? Do porquê que as coisas podem acontecer, como que a gente pode resolver isso, né? Então a Semapred ela tem esse cuidado com todos os atores da rede. E é de extrema importância, né, Vinícius? Uma rede de serviços municipais bem articulada, ela tem a possibilidade de ofertar àquela pessoa que necessita desse apoio um tratamento integrado, né? E o olhar dela humanizado acima de qualquer coisa, que é o que a gente gosta muito de falar, né? Sim. Dentro desse olhar, né, a gente entende que a família ela passa por inúmeras questões sociais, como a gente já tem pontuado aqui. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco de como é a atuação do programa Famílias Fortes dentro desse contexto. Eu vou explicar um pouquinho do programa Famílias Fortes para as pessoas entenderem. Ele tem o objetivo de trabalhar as habilidades sociais da família, né? Trabalhar a proteção, a relação e o fortalecimento daqueles vínculos, né? De todos que ali vivem. Então, com isso, a gente busca essas pessoas nos CRAS, nas escolas, né, na própria SMEL também, né, Esporte e Lazer de Volta Redonda. E é feita uma avaliação, é feita uma entrevista com essas pessoas para a gente entender o perfil daquela família, né? Então, a gente pergunta, por exemplo, como é a questão da punição familiar. Como que você pune seu filho? Bom, muitas vezes assim, eu tiro o celular, eu bato, eu tiro a televisão, eu coloco de castigo. E vem o programa para trazer esse outro olhar, né? Trazer o olhar de que aquela criança que está ali, enfim, na escola ou no próprio lazer da rua mesmo, quando chega em casa, aquela criança cansa. Aquela criança, ela tem os seus problemas, que muitas vezes a gente quer amenizar o sofrimento de uma criança, mas a criança, ela também tem. A criança e o adolescente também tem. Sim. Tudo que um adulto sofre, não somente as questões mais profundas, né? Enfim. Mas tudo que o adulto pode passar, uma criança ou adolescente também pode passar. Mas por que a gente quer amenizar o sofrimento daquela criança? Mas você não faz nada, você só estuda. Então, você não tem direito de não querer ali ajudar com a atividade da casa. Então, o programa, ele vem para trazer isso, assim. Como que eu posso falar de uma forma mais assertiva com o meu filho? Como que um filho pode falar de uma forma mais assertiva com essa mãe, com esse pai, né? E a gente busca mesmo trabalhar toda a estrutura. Se é uma mãe ou uma tia que tem contato com essa criança, a gente vai trabalhar a mãe e a tia. Se é uma vizinha, a gente fala, você pode chamar a sua vizinha. Porque a gente entende que, às vezes, na falta de um, a presença do outro é a que vale para aquela criança, para aquele adolescente. Então, o programa, ele vem nesse sentido, assim, de trabalhar esse fortalecimento, né? Então, a gente faz sistema de ponto com essas pessoas, assim, do tipo, fez alguma birra, teve alguma questão, então vamos lá. Então, se tem ali ir na pracinha na quarta-feira, não vamos na pracinha na quarta-feira. Então a mãe chega e o combinado era da mãe chegar e talvez, sei lá, na casa do primo. A mãe não foi porque chegou cansada do trabalho e não quis ir na casa do primo. Então, mãe, qual vai ser a sua consequência aqui, né? Então, a gente busca trabalhar isso, assim, os pais poderem apoiar os filhos, né? Os filhos também apoiarem os pais nas suas decisões, porque às vezes não tem essa troca do tipo, sei lá, a gente vai mudar de casa, né? Assim, o que você pensa em relação a isso? E é importante, é muito importante você ter esse diálogo, porque você está criando uma pessoa, você está criando um ser que daqui a algum tempo ele vai seguir os seus próprios passos, então ele precisa aprender a decidir por si. Vai replicar, né? Exatamente. Então, o programa, ele busca isso, assim, e é muito legal, porque
quando a gente faz, né, lá a primeira entrevista que a gente faz, todas essas perguntas, como que é a estrutura familiar, e no final a gente faz uma viagem, né? Nós vamos a Copacabana, a praia de Copacabana, vamos ao Museu do Amanhã, fomos já ao Aquarrio, né? O prefeito Neto, ele apoia muito essa causa da prevenção. Então, é possível a gente proporcionar para essas pessoas todos esses lazeres, assim. Coisa que a gente também entende que é um fator de proteção. Sim. Porque tudo aquilo que eu não vivi e eu quero viver, mas eu não tenho recurso, os recursos estão aonde? Né? Então, a gente entende que o lazer também é um fator de proteção. Sim. Né? Então, quando a gente faz essa entrevista no final com essas famílias e a gente entende junto com eles assim, olha como que foi aqui, olha como que foi aqui. Do tipo, antes você batia, antes você tirava o celular. E assim, são coisas que a gente sabe que existe e a gente mostra que dá para mudar. Então, o programa é magnífico, assim, eu tenho muita satisfação de ser o facilitador, de ficar com o adolescente que eu gosto, porque... Eu quero ser do Famílias Fortes. Porque, assim, eu acho que é um pouco também da minha história, né, assim, de eu olhar para aquelas pessoas ali que eu tenho contato, para aqueles adolescentes que eu tenho contato, e do tipo, quando eles falam para mim assim, sei lá, eu queria ser dançarino do TikTok e dançar Anitta. Acontece muito com as meninas, né? E você fala assim, cara, quem te apoia a fazer isso, assim? E eu sei aquela pessoa ali que apoia, porque falta mesmo, sabe? Aquela pessoa da escola para casa, né? Da casa para a escola, e falta alguém para apoiar. Sim. Mas essa falta não é uma falta que assim... tem justificativa do tipo, tá vendo? Você está sendo penalizado. É uma falta mesmo de uma forma que ela não pediu para ter, vamos dizer assim, sabe? É uma falta que acontece pela vida mesmo, assim, pela circunstância que aquela pessoa vive, né? Então, o programa é muito, muito incrível. Convido vocês a conhecerem um grupo. A gente vai iniciar agora no mês de abril. E é muito, muito, muito bacana, assim. Eu faço questão de ir. Com certeza. Eu o tenho Circuito filho pela Vida vai fazer uma presença nesse momento vida. aí para conhecer um pouco mais de perto. Eu né? tenho 3 crianças, né? Cada uma numa idade diferente, todos na pré-adolescência para adolescência. Então, você foi falando aí, eu ia te perguntar justamente isso. Como que a gente faz para fortalecer essa rede familiar e essa rede da comunidade? Na verdade, você já falou um pouco que é o trabalho do Famílias Fortes, mas eu ainda queria que você falasse mais um pouquinho como que a comunidade e a família pode fortalecer essa rede. Já adiantando que eu estou encantada pelo projeto. É uma questão muito fácil e difícil ao mesmo tempo, que é o diálogo, né? Porque o diálogo, ele tem um poder de ensinar de uma forma positiva e de uma forma negativa, né? Então, quando falta um diálogo positivo dentro de casa, aquele diálogo não tão positivo, assim, tá na rua. Tá em todos os cantos. Então, quando eu não tenho uma referência, quando eu não tenho, assim, do tipo... Aconteceu isso comigo. Por exemplo, tem uma das dinâmicas do programa que a gente fala sobre boas e más companhias, né? Em que a gente faz troca mesmo, assim, de dinâmicas. E eu me recordo de um adolescente falar que eu fui soltar a pipa em um lugar, em tipo um campo, assim, abandonado. Mas a minha mãe não sabia. E um outro adolescente falou assim, nossa, mas você foi soltar a pipa lá? Fui, levei linha chilena, que eles falam, né? Levei linha chilena e tinha uns postes, assim, tinha uns fios. E aí o adolescente explicando para o outro do tipo, mas você podia se cortar, é ilegal, e tem a questão dos fios, você poderia ter levado um choque. Então, esse diálogo não estava fora de casa,
né, dentro de casa, na verdade. Esse Tava diálogo foi fora de casa e, de uma certa forma, ali, positiva. Então, eu me recordo, assim, que ele olhava, sabe, para aquele menino do tipo, nossa, olha o que eu fiz. E não sei se ele entendeu, se ele levou muito a sério, porque adolescente é o aqui, o agora, né? Eu vou e vou fazer. Mas eu acho que é isso, assim, é o diálogo, de uma forma geral, assim, o diálogo fora e dentro, porque quando eu não tenho exemplos, né, enfim, quando eu não sou ouvido ou não sou ouvida, acaba que eu vou buscar de qualquer forma, né, e às vezes eu vou buscar com uma outra pessoa que também não é ouvida, e a gente vai se juntar ali, vai fazer um imã e vai virar uma questão só. Então, esse é o caminho. Eu acho que não tem muitas definições. Até tem, mas acho que talvez o diálogo é algo que, assim, é preciso trabalhar sempre, para toda a vida. Então, Vinícius, eu realmente estou apaixonada no programa Famílias Fortes. Queria que você explicasse um pouquinho como que a gente faz para participar do projeto, que eu quero participar. Dentro desse tema, né, que a gente está falando de usar atravessamentos sociais, o programa, a metodologia dele pede para não ter rompimento de vínculo, né? Mas como que você chega nesse lugar? Como que você chega nesses determinantes sociais e olha os rompimentos de vínculos? Porque provavelmente eles vão existir, assim, né? Eles vão estar lá gritando. Então, acontece de, às vezes, a gente fazer uma entrevista. O meu filho, ele tá cumprindo alguma medida, mas o seu filho tem, né? Seu filho tem um filho, então vamos cuidar dele, né? Então, hoje o programa, né? Ele tem no seu propósito trabalhar com adolescentes de 10 a 14 anos, tá? No contraturno escolar, né? A gente não pode estar atrapalhando o ensino. E são os 7 encontros, né? Depois a gente tem uma viagem. Então, assim, para participar, você tem que ter o filho da faixa etária de 10 a 14, né? E estar também ativo na escola, né? Assim, nos serviços da assistência, porque a gente quer estar ali e ali ser uma referência para que essas pessoas elas continuem sendo acolhidas, sendo assistidas. Então, por isso que a gente prioriza de buscar essas famílias nesses serviços, para que a gente vá até essas pessoas, conheça a história de vida dessas pessoas, trabalhe com elas e depois elas tenham essa autonomia. A gente trabalha essa autonomia para que elas possam continuar e a gente também faz esse acompanhamento que é o que acontece, né? Então, nós temos um trabalho bem bacana, já vai fazer 4 anos que nós estamos no Vila Rica Três Poços. Então, por exemplo, quando a gente chega nas escolas para falar do programa com os novos, né, os novos participantes, já nos reconhece, olha os tios do Famílias Fortes. Então, assim, um passando pelo outro. É gratificante demais. Assim, é muito, muito significativo porque você hoje vê antes a gente tinha muita dificuldade de entregar a proposta do programa, mas hoje a gente vê assim o desejo deles de estarem no programa. Né? Vocês já são esperados, exato, né? Diferente. Então, assim, acaba, mas nós estamos lá no CRAS e tem uma pessoa participando de uma oficina, sei lá, de sobrancelha. Vocês estão aqui de novo, posso voltar, posso participar? Porque, assim, é muito encantador, né? Assim, você literalmente trabalhar pegando na mão daquela pessoa e do tipo, até aqui você esteve sozinha e daqui para cá a gente está com você, mas você vai seguir, assim, né? E como que funciona? Assim, funciona muito. A gente vê histórias de muitas mudanças, famílias que viviam, né, enfim, situações de risco, de violência também, né? E hoje elas se encorajam, assim, e ver a coragem dessas mães, né? Isso também é muito bacana de falar, assim, que a maioria das pessoas são mães. A gente tem muita dificuldade de acessar os pais, né? Também por conta desses atravessamentos sociais, porque por muitas das vezes, né, o pai é aquela pessoa que falta, né? Falta na presença daquela família. Então, isso a gente também trabalha, do tipo,
como que é a emoção daquela criança que sente falta daquele membro familiar, né? Que por muitas das vezes essa falta, essa emocionalidade daquela criança, daquele adolescente, lá no futuro, lá na frente, vai ser um fator de muito sofrimento, de muita falta, que vai ser aí essa porta, talvez, desse primeiro contato e, enfim... a gente precisa resgatar essas pessoas, trazer outras perspectivas para elas. Vinícius, quais são os maiores desafios que você observa hoje dentro do processo do enfrentamento das adicções, considerando esses atravessamentos sociais? Eu acredito que a mídia, a internet, hoje é um fator assim, que nos preocupa muito quando a gente fala de prevenção, porque tem estudos, né, que já falam que a indústria, né, a indústria das bebidas, as indústrias do próprio tabaco, né, assim, eles hoje estão direcionados a essas pessoas. Né? Então, por exemplo, um adolescente, ele só vai concluir ali o desenvolvimento do seu paladar depois dos seus 25 anos ali, né? O jovem adulto já. Então, a indústria hoje, ela se preocupa em quê? Fazer algo prático. Então, hoje a gente tem ali Coca-Cola com uísque. A gente tem essas bebidas prontinhas, né? O corote, enfim. Aquelas bebidas coloridas que já chamam a atenção. Sim. Então, o que mais nos preocupa hoje é a capacidade dessa indústria cada vez mais chegar perto dessas pessoas, né? De atrair, né? De atrair. Então, e a rede social, né? Ela entra com aquela questão de seduzir mesmo, né? Do tipo, os influencers cada vez mais também aceitando esses trabalhos, aceitando essas divulgações, porque é aquilo, né? A troca, vem a questão financeira, do dinheiro, enfim, dos grandes contratos. Então, a gente já viu isso, inclusive, no Famílias Fortes, assim, de uma atriz aí super famosa que postou lá em um carnaval um drink, uma bebida e, enfim, a adolescente falou assim, nossa, mas você... A gente falando sobre isso, né? Mas você viu a atriz tal, assim, postando isso? Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa que mexe com essa curiosidade, né? Então, aquela sensação de bem-sucedido, de poder, né? Se aquele artista que é bem-sucedido, que tem poder, que tem influência, tá fazendo, lá no íntimozinho ele fica assim, eu também queria alguma coisa igual a ele. Então, exato, eles não têm dimensão, ou têm dimensão da influência que eles têm sobre os jovens, né? Exato. Porque, assim, por essa questão da influência da internet, eles compreendem que, assim, a internet é um meio de você sair, talvez, de uma condição de vida também, né? Então, assim, postar ali um status, postar ali eu tô com meus amigos em uma social e a gente tá curtindo, né? A gente tá bebendo, a gente tá aqui com as... Tinha muita a onda do narguilé, né? Então, assim, a gente está aqui com narguilé, que são coisas caras, que é aquela questão da ostentação. Então, assim, isso para eles é o que vale. Sim. Então, eu pontuo assim, eu acredito muito de que a internet, as influências da internet, assim, é um desafio muito grande. Porque você vai ali lidar contra, né, e encontra algo muito grande, assim, né? Algo que mexe com a questão financeira, né, do poder, do dinheiro. Então, é um investimento muito alto que vem lá de fora, né? Essa questão das bebidas prontas, isso tá, assim, chegando, não vou dizer aos poucos, porque a gente vê cada dia uma coisa diferente, mas isso tem chegado muito lá de fora, assim, das influências lá de fora, que a gente vê muito em filme, né, assim, aqueles estudantes das escolas dos Estados Unidos, com aquele copo vermelho na mão, com bebida. Então, assim, cada vez mais isso tem ficado muito forte aqui,
né? Então, hoje, por exemplo, você entra na faculdade, uma semana depois tem lá, né? Os trotes, tem os encontros, tem os churrascos, né? Então, tudo voltado à bebida, né? À comemoração. E o que você acha, Vinícius, que está faltando para que a abordagem seja mais eficaz, mais humana? Preparo profissional? Será profissionais mais preparados? Igual você falou, lidar com a mídia é algo novo, né? Assim, relativamente novo. A gente sabe que, né, as plataformas todas cada vez se reinventam, né, mudam o formato para ficar mais rápido, você mudar de vídeos mais rápido, fazer um consumo mais rápido de conteúdo. Mas você acha que é nisso, né? Você já falou que esse é um ponto forte, né? Mas o que mais que você acha que torna essa abordagem mais eficaz? No sentido de que dificulta a chegar nesse... Para que a gente consiga alcançar e alertar esses jovens de uma forma mais eficaz. Eu vi um vídeo da Cláudia Raia falando sobre uma experiência que ela teve com a filha dela. Eu achei aquilo muito interessante porque, assim, a gente faz essa comparação, né? De você mesmo trabalhar ali a questão dos cortes, né? Em que a filha saía, ia para uma festa, e esse era o combinado dela ir para a festa, e que na festa uma amiga que estava acompanhando ela ligava para Cláudia Raia e falava assim: estamos saindo daqui, estamos indo para uma outra festa. Ela: não, deixa eu falar com a minha filha agora, porque esse não foi o combinado. O combinado foi vocês irem e vocês voltarem para cá. Então, assim, quando você fala em relação a esse desafio para que as coisas sejam não tenham tanto impacto, eu volto a falar da questão do diálogo, assim, né? Porque se em casa falta aquela orientação e punição do tipo: você não pode fazer isso, assim, né? Você não tem maturidade suficiente para tomar essa decisão por você. E você explicar ali dentro da sua casa o porquê que aquilo não pode acontecer, né? Então, fazer ali aquela orientação, educando também, né? Você consegue ajudar para que quando essa pessoa, né, chega na ponta do cuidado, do tratamento, chega na gente, né, as coisas funcionem melhor, vamos dizer assim. Porque como que você, por exemplo, trabalha, orienta uma pessoa que na própria estrutura familiar dela falta algo muito importante, que é essa orientação, talvez ali você vai enxugar gelo por um bom tempo, até essa pessoa conseguir reconhecer que o que ela faz com ela não é saudável, né? Então, diálogo é tudo, gente. Eu acho que nada é enxugar gelo, né? Tudo fica ali, uma semente, mas às vezes não é o momento que ela vai surtir efeito, ela vai surtir efeito um pouquinho mais para frente. Não, eu falo em enxugar gelo porque quando a gente fala de criança e adolescente, tem essa estrutura do poder, né? Então, assim, o profissional tá ali, no individual com aquela pessoa. Mas quando chega em casa, a autoridade é maior do que o profissional. Então, as coisas, elas precisam estar muito de encontro, assim, né? Então, não existe tratamento de dependência química sem você tratar a família. Porque a família, ela precisa entender até como direcionar com aquela pessoa. Estou aprendendo isso com a Angélica. No nosso dia a dia. Que a família é codependente, que a família precisa ser tratada junto. Sim. Né, Angélica? Isso a gente aprendeu no nosso processo do Circuito pela Vida. E é todo um olhar de compreensão dentro da família de que há os limites, né? O diálogo, ele precisa ser evidenciado para pontuar os limites, até onde cada um pode ir ali dentro daquele contexto, de maneira respeitosa, de maneira harmoniosa, que é o que a gente
precisa trabalhar, né? Não é aquela coisa agressiva, não é aquela atitude agressiva que vai resolver a situação do preparo da formação desses jovens, desses adolescentes, né? Então, a fala do Vinícius, evidenciando sempre a importância do diálogo, ela é fundamental para reforçar o que a gente tem levado dentro das instituições. A gente trabalha com as crianças e os adolescentes que estamos agora, o quanto é importante ouvir o que os responsáveis colocam para eles, mas não com aquele olhar de, poxa, minha mãe não quer que eu faça nada da minha vida, mas é de entender o porquê será que a minha mãe não quer que eu faça algo que ela está me dizendo que não pode, mas não pode por quê? Né? É ter claro esse diálogo mesmo. Eu acho que a cada dia a gente vai reforçar o quanto o diálogo é fundamental dentro das relações como um todo. Uhum. E dentro dessa questão do limite, assim, por muitas das vezes, né, os responsáveis, eles não reconhecem, não sabem reconhecer os limites dos próprios filhos. Sim. Né? E isso acaba que é muito delicado, porque eles buscam aprender sozinhos. Então, nesse vídeo, né, que eu assisti da Cláudia Raia falando sobre isso, achei muito interessante, porque, por exemplo, ela deixou a filha na festa, a filha chegou super, assim, sob efeito de álcool, e no outro dia ela falou, eu não vou conversar com você agora, no outro dia eu converso. Aí ela falou, imagina se eu tivesse autorizado você a ir nessa outra festa. Uhum. Isso foi um pré, imagina se eu tivesse deixado você para uma outra festa. Ela, mãe, pois é, eu extrapolei, eu passei do ponto. Então, você trabalhar de uma forma de orientação mesmo, né? Então, por muitas das vezes não reconhecer os pais, não reconhecerem os limites dos próprios filhos, as coisas acontecem. Porque se dentro de casa isso não é abordado, isso é abordado talvez de uma forma individual. Eu quero me conhecer, eu quero saber o que é bom, o que não é bom para mim, né? Ou então com os meus amigos na rua, né? Então é isso, assim, é você trabalhar de uma forma em que as coisas precisam ser mais harmônica, né? Sim. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem, Vinícius, para os familiares e para os adolescentes, né? Para os dependentes químicos, para os adictos, para todo mundo, uma mensagem que você considera importante. É muito, muito importante dizer, assim, que as pessoas que passam por esse sofrimento, elas, por muitas das vezes, não conseguem enxergar ali aquela luz no fim do túnel, né? E às vezes passou por inúmeros tratamentos, passou por clínicas, a família já tentou ali de tudo e mais um pouco, né? Então, o fundo do poço, para essas pessoas, às vezes é a única solução, assim, de eu não vou parar por aqui, eu vou continuar seguindo porque eu não consigo voltar, né? Eu não tenho forças para voltar, eu não tenho quem me incentiva a voltar. Então, assim, a família precisa começar a se estruturar antes, né? Porque aquela pessoa, ela por muitas vezes não se sente pertencente daquele meio ali. Ela não se vê naquele lugar. Então, a família precisa estar muito preparada para o que der e vier, assim, para as recaídas, para as, às vezes, tentativas de buscar outros recursos, né? Tem muita gente que, assim, eu uso uma substância, para eu parar de usar essa, eu vou usar outra. E às vezes a família soma aquele julgamento ali. Então, é você, assim, buscar entender o que realmente acontece dentro da sua casa, né? Assim, como que você pode ajudar aquela pessoa que está ali em sofrimento a trabalhar a sua autonomia, né? Por conta de, se você querer proteger demais, não é bom, porque aquela pessoa, ela não consegue se ver sozinha ali, então ela precisa minimamente dar algum passo, mas também se distanciar
não é o adequado, não é saudável, porque se você se distanciar demais, você perde aquele tato, né? Você não consegue estar de perto ali e perceber o que verdadeiramente acontece. Então, a família é buscar orientação sobre o tema, né? E a pessoa que é acometida, né, pelo uso de álcool e outras drogas, buscar se fortalecer, entender que tem tratamento, né? Mas que é mais sobre o que ela faz com ela, né? Mais sobre o que ela usa, é sobre ela, é sobre ela compreender ali o porquê que começou, e o porquê que continua e o que precisa para parar, né? E a gente está aí, a Semapred está à disposição para acolher, ouvir e encaminhar essas pessoas para os tratamentos adequados, né? E, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bacana o bate-papo. E espero que a gente consiga orientar mais e mais e mais com esse projeto Circuito pela Vida, que a Semapred tem um prazer muito grande de fazer, né, de ter essa parceria com vocês, porque a gente entende que essas pessoas, elas precisam muito da gente, muito da gente chegar em todos esses lugares, assim, né? A gente chegar aonde eles sentem essa falta, aonde falta para eles. Exatamente. Vinícius, a gente gostaria de agradecer imensamente, eu particularmente, por ter meu colega de profissão aqui junto comigo, né? Com esse olhar humanizado. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, né, em relação às pessoas que estão na condição da dependência química, aos seus familiares, de que nós estamos aqui para olhar por vocês sem julgar, né, e ofertar o melhor que nós podemos fazer pelo nosso trabalho, na Semapred, no Circuito pela Vida, né, Cris? Da melhor maneira possível. Então, muitíssimo obrigada por compartilhar o seu conhecimento, o seu olhar aqui junto com a gente. Obrigado pelo seu tempo, pela sua simpatia. Você que nos assiste, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas estão precisando assisti-lo, estão precisando ouvir essas palavras, esse esclarecimento. A gente espera vocês no próximo episódio. E não se esqueçam de seguir o Circuito pela Vida para mais conversas transformadoras como essa. Até breve.